Momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja contigo, com a tua casa, com toda a família. Desejo a você um dia abençoado, uma semana abençoada, que o Espírito do Senhor Deus possa te revestir de poder, de autoridade e te dar a direção, as instruções e tudo aquilo que você tem que fazer, por onde você deve ir. E com certeza Deus estará iluminando, resplandecendo a sua luz, a sua glória sobre a tua vida, te mostrando o caminho. Nós precisamos crer naquilo que Deus Ele fala no nosso coração, aquilo que Deus Ele nos revela, tanto através da sua palavra, como através de sonhos, como através de uma pregação, de uma mensagem, como também através de um louvor, quando nós escutamos. Deus, o Senhor eterno, Deus Todo-Poderoso, Ele ainda é o mesmo, de ontem, de hoje e vai ser para todo sempre. Então Deus, Ele fala conosco, Ele ministra na nossa vida. E principalmente quando nós cremos nele e damos liberdade para que Ele possa nos dar uma direção, pode ter certeza de uma coisa, que Ele estará cuidando de ti, te orientando. Estava refletindo na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, e como Deus, Ele nos dá a direção, o rumo em que nós devemos seguir na nossa vida. Às vezes nós ficamos tão presos e envolvidos com tantos questionamentos que surgem na nossa mente, no nosso coração, na nossa cabeça, que isso só nos leva a criarmos uma barreira para não enxergarmos o quanto o Deus dos céus e da terra, Ele está pronto para nos dizer: vá por aqui, faça isto aqui. Então, quando a gente dá liberdade a Deus para escutá-lo e fazer conforme Ele está mandando, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor está disposto a ouvi-lo e a obedecê-lo e fazer o que Ele manda fazer. Então, a palavra de Deus fala em Josué capítulo 5, o versículo 13, que um anjo aparece a Josué. E olha que Josué, ele tinha um grande desafio pela frente. Havia uma cidade chamada Jericó que tinha os muros daquela cidade bem estruturados. E aqueles muros era um impedimento na trajetória de Josué e do seu povo. Jericó estava no caminho, impedindo, atrapalhando a Josué de chegar em uma terra que Deus tinha prometido para o seu povo, para os seus descendentes. E Deus escolhe e chama Josué para esse grande desafio de levar o seu povo, de levar a sua nação a conquistar o que o Senhor tinha reservado, prometido para a sua nação, isso desde o seu avô, desde os seus antepassados, vindo lá de Abraão. E sabe, interessante que a palavra diz em Josué capítulo 5, versículo 13, que sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, uma espada desembainhada. E chegou Josué
a esse homem e disse assim: és tu um dos nossos soldados ou um dos nossos inimigos? Então aquele homem com a espada desembainhada, que era um anjo do Senhor, até o momento Josué não estava enxergando que era um anjo. É tanto que Josué pergunta: você é um dos nossos soldados ou é um dos nossos inimigos? O que você está fazendo aqui? Então, naquele momento, Josué ele não está enxergando, entendendo que era um anjo do Senhor que tinha enviado para ele para lhe dar as instruções para ele vencer Jericó, ultrapassar, superar os muros de Jericó e chegar até a terra prometida. É assim que Deus faz na tua vida. É assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele envia o seu anjo, ele envia a sua palavra certa, correta, nos dando as instruções. Então, até esse momento, Josué não está entendendo nem enxergando que é um anjo. Por isso que ele pergunta: és tu um dos nossos soldados ou um dos nossos inimigos? Mas o anjo do Senhor que veio trazer o recado, veio trazer uma mensagem do próprio Deus a Josué. O anjo veio trazer, sabe o que? As instruções de tudo aquilo que Josué tinha que fazer, tintim por tintim, para se vencer a Jericó, vencer os muros de Jericó, vencer aquela barreira que o impediam de atravessar e chegar do outro lado até a terra prometida. Olha, que muros, que barreiras, que dificuldade estão na tua frente hoje, te atrapalhando, te impedindo de chegar do outro lado. É lá do outro lado que está a promessa de Deus. É lá do outro lado que está tudo aquilo que Deus preparou e organizou para a tua vida. Tu tens que ser um homem e uma mulher de fé, de coragem, de ousadia, e estar disposto a ouvir as instruções de Deus e seguir em frente e não ter medo a nada. Para ouvir a Deus é preciso ter fé, coragem para dizer: sim, Senhor, eu vou fazer isso aqui do jeito que tu estás me orientando, me direcionando, e não vou recuar 1 centímetro sequer. Então olha a resposta do anjo para Josué quando ele pergunta: és tu um dos nossos soldados ou um dos nossos inimigos? E o anjo responde: não, eu não sou um dos teus inimigos, eu não sou um dos teus soldados. Mas o anjo diz assim: mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Glória a Deus! Como Deus é soberano e é eterno. Como Deus, Ele não desampara aqueles que Ele chama, que Ele escolhe, que esperam nele, que confiam nele. O anjo está dizendo para Josué: não, eu não sou nenhum dos teus soldados, nem dos soldados dos inimigos, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Oh, glória a Deus! Quando Josué escuta isso, meu irmão, ele se prostra diante do anjo do Senhor, diante do príncipe, de um capitão, de um guerreiro do exército do Deus Altíssimo. Ele cai de joelhos, se prostra com o seu rosto em terra e ele o adora. Josué capítulo 5, versículo 14. Mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Josué não foi se lamentar, não foi reclamar. Josué não foi dizer: olha, anjo, aí Jericó, as muralhas são uma estrutura forte, pesada, como que nós vamos conseguir?
Josué ele se prostrou e se adorou e adorou ao Senhor que o visitou através do seu anjo, desse príncipe. Então sabe qual é a resposta de Josué para Deus, para o anjo? Josué, ao escutar o anjo dizer, não, eu vim agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué disse assim, ele adorou, se prostrou e disse Josué, o que é que diz o Deus dos meus antepassados? O que é que diz o meu Senhor para mim, o seu servo? Você quer ouvir o que Deus quer dizer para você hoje? Você está disposto, está disposta a ouvir e cumprir e obedecer? Receber as instruções? Então diga, eu creio, eu recebo, eu estou aqui, Senhor. Aonde há dúvidas, aonde há conflitos espirituais na mente, incerteza, que não tem convicção, nada acontece. Não vivemos uma experiência com o soberano, com o seu poder. Não veremos a glória e nem a manifestação de Deus aonde há conflitos, dúvidas, pensamentos negativos, aonde não há disposição para ouvir a instrução de Deus e dizer, sim, Senhor, eu vou fazer desse jeito, eu creio, eu recebo. Então Josué disse, o que diz o meu Senhor ao seu servo? Qual o recado que Deus mandou para mim? Qual a instrução que Deus mandou para mim? Eu tenho aí Jericó, as muralhas são uma estrutura forte, o que eu tenho que fazer? Então, o anjo do Senhor, a primeira coisa que ele traz, a primeira instrução de Deus, Deus manda o anjo trazer as instruções a Josué. Precisamos crer, meu irmão. Precisamos confiar. 1 centímetro, 1 milímetro de dúvida bloqueia a ação do Espírito de Deus e bloqueia a palavra profética na tua vida, na tua casa, na tua família, em teus negócios. É o fim, acabou. Deus manda o anjo trazer as instruções a Josué, e a primeira instrução de Deus para Josué é demarcar o território e tomar posse da conquista. Sabe o que é isso? É você declarar, é você profetizar coisas boas, de bênção, de vitória. É você crer na palavra de Deus, é você acreditar que vai conseguir, que vai dar certo, que vai vencer. Tem que mudar essa tua mentalidade, meu irmão, minha irmã. Tem que mudar a sua maneira de pensar. Olha a resposta do anjo. Então disse o príncipe, Josué capítulo 5, versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Que maravilha, Pai! Oh, meu Deus, eu tomo posse, Senhor, quando Tu me dás instruções de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Pai, como duvidar, como recuar, como pensar atrás, como estar maquinando no que eu tenho que fazer, se o Senhor é quem dá as instruções? Eu só quero cumprir e obedecer, Pai. Olha, meu irmão, Deus traz a primeira instrução a Josué. Ele tinha que demarcar o território e tomar posse da vitória. A instrução de Deus era: tira os sandálias, os sapatos dos teus pés, pisa nessa terra com os teus pés nu, sem sandália. Porque aonde tu colocar os teus pés, esse lugar eu vou te dar como herança. Deus tinha falado isso para ele lá no capítulo 1 de Josué. Agora o anjo está dizendo: descalça os teus pés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, temos que declarar que aquele lugar é santo. Sabe o que me chama a atenção?
o versículo 15, o finalzinho diz: e fez Josué assim. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, que declaram a sua fé em Jesus Cristo, estão dispostos a ouvir a Deus e obedecer. Nem todos aqueles que confessam que são cristãos estão dispostos a renunciar suas próprias vontades, a abandonar o pecado que está na sua vida e dizer: pronto, Senhor, o lugar onde eu estou é um lugar santo, a minha vida será santa, separada para ti. Por isso que há muitas barreiras impedindo a tua vida, a tua prosperidade, a conquista. A segunda instrução de Deus a Josué era que Josué tinha que profetizar a queda de Jericó, dando voltas ao redor da cidade. Meu irmão, a palavra de Deus diz lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, para Deus não haverá impossível. Os muros que cercavam a cidade de Jericó eram muros bem alicerçados, eram uma estrutura poderosa, aonde os moradores de Jericó construíam as suas casas, apartamentos, em cima dos muros de Jericó. Qual as muralhas que estão estabelecidas na tua frente, na tua vida, que não te deixa seguir, que não te deixa ir em frente? Olha, a autoridade de Deus, o anjo está dando a segunda instrução para Josué. Profetiza, Josué, a queda dos muros de Jericó. Não vá brigar, não vá esculhambar, não vá reclamar, mas profetiza dando voltas ao redor dos muros de Jericó, ao redor da cidade. Josué, durante 6 dias, todos os dias, você vai dar uma volta com todo o povo. Vocês vão ficar em silêncio, ninguém vai falar nada. A única coisa que vocês vão fazer é dar 6 voltas durante 6 dias ao redor dos muros de Jericó, ao redor da cidade. Josué capítulo 6, versículo 1 e 3. Esta é a segunda estratégia, a segunda instrução de Deus para Josué. Josué capítulo 6, versículo 1, Jericó é destruída. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, fechada por causa dos filhos de Israel e de Josué. Nenhuma pessoa de Jericó saía e nem entrava, as portas estavam fechadas. Qual é a porta que está fechada para ti, meu irmão? Se a palavra de Deus diz assim lá em Apocalipse, a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Se Deus falou, Ele vai cumprir, só basta você obedecer, ouvir, obedecer e crer e declarar e profetizar. Jericó estava fechada, nenhum morador de Jericó saía da cidade, como também morador de Jericó que estava fora também não entrava. As portas estavam fechadas por causa de Israel e de Josué. Então disse o Senhor a Josué: olha, Josué, eu tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, e os valentes, e os valorosos desta cidade. Vós, pois, todos os homens de guerra, Josué, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. Sabe, o impossível de Deus é loucura para o homem. Quantas vezes Deus te chamou para fazer algo e você pensou é uma loucura, não, as pessoas vão falar de mim, não, porque isso não pode, isso não dá certo. Deus está te levando a ousar no sobrenatural e ter uma experiência com aquele que para ele nada é impossível. E a única instrução que Deus está dando, a segunda instrução que Deus está dando para Josué é:
profetiza a queda de Jericó, dando voltas ao redor da cidade. A terceira instrução de Deus a Josué é decretar, é declarar a conquista de Jericó, tocando a buzina e o povo dando gritos de vitória. No lugar de você ficar chorando, se lamentando, vai declarar que você é um vencedor, vai declarar que vai dar certo, vai declarar que o teu marido vai abandonar esse vício, essas drogas, esse álcool, vai declarar que o teu filho vai se converter. No lugar de você ficar se lamentando, cabisbaixo, sabe, andando pelos cantos se lamentando e dizendo: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Meu filho, se levante, declare, venha ao encontro do Senhor, venha ao encontro de Deus, não fique esperando que ninguém ore por ti, não. Vai, segue, Deus está falando. Josué se levanta com o povo e dá 6 voltas durante 6 dias ao redor de Jericó. Agora Deus está dando a terceira instrução, é decretar, é declarar a conquista de Jericó, tocando a buzina e todo o povo gritando, dando grito de vitória, de conquista. Até o momento Deus tinha dito: profetiza, mas fica caladinho, não diz nada. Mas a terceira instrução, Josué capítulo 6, versículo 4 e 5, pode ler na sua Bíblia, meu irmão. E 7 sacerdotes, olha a instrução de Deus, a terceira instrução de Deus a Josué para vencer Jericó e chegar até o lugar que Deus reservou para eles, um lugar de bênção. Então o Senhor dá a terceira instrução dizendo: e 7 sacerdotes, Josué, levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Só em um dia eles tinham que dar 7 voltas na cidade. Já tinham durante 6 dias, cada dia dado uma volta. Agora, quando estava completando o 7º dia, em um dia eles tinham que dar 7 voltas só em um dia. Eu acredito que no meio da multidão da nação de Israel havia muitos murmuradores. É que pode, isso é coisa de doido, já estamos com as canelas inchadas de tanto rodar ao redor desta cidade, não estou vendo nada acontecer. Quantos que estão dentro da igreja que são incrédulos, que murmuram e acreditam e duvidam do poder e da autoridade do Deus soberano, do Deus eterno. Não adianta você dizer Senhor, Senhor e confessar a tua fé se você desacredita daquilo que Deus quer fazer e que Deus levanta profetas nos nossos dias de hoje e que Deus também fala. Se tu tiver o ouvido para ouvir a Deus, tu vai ouvir o Senhor falar, meu irmão, até mesmo que tu não quer. Porque Deus, ele não passa a mão na cabeça de seu ninguém. A palavra de Deus diz que Deus, ele é amor, mas ele é justiça, e ele não toma o culpado por inocente. Não, o bichinho errou, ele não sabia, não tem isso não, meu irmão. Deus é amor, mas ele não trata o culpado, aquele que vive no pecado, ele não o trata como inocente. Então precisamos nos converter ao Senhor de verdade e declararmos que somos de Cristo e dizermos como o apóstolo Paulo, que dizia: já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então muitos ali talvez murmuravam, reclamavam e diziam para Josué que era uma loucura. Meu irmão, quantos comentários aquele líder, aquele servo do Deus Altíssimo que foi escolhido, que foi chamado por Deus para levar esse povo a conquistar a terra prometida, quantos comentários, murmuração e lamúria aquele homem não ouviu daquele povo, mas ele estava concentrado em ouvir e obedecer a voz de Deus, a voz do anjo, a voz do Espírito. Então o Senhor disse para ele: olha, Josué,
E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será, Josué, que tocando-se longamente a buzina de carneiro, e ouvindo você, o povo, o som da buzina, o sonido da buzina, o toque da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E foi desta forma que as muralhas de Jericó caíram abaixo, caíram por terra. E aquele povo, quando viu aquilo ali, começaram a dar gritos de conquista, grito de vitória. Essa foi a 3ª instrução de Deus a Josué, é declarar a conquista de Jericó, tocando a buzina, e todo o povo, ao ouvir o som da buzina, deveriam dar gritos, glória a Deus, aleluia, gritos de vitória, declarando que as muralhas de Jericó, que a ação de Satanás sobre a tua vida caiam por terra, que essa doença, que esta enfermidade, sabe, esses pensamentos de morte, que caiam por terra a partir do momento que você declara, que você dá gritos de conquista, porque esta é a vontade do Todo-Poderoso. Ore comigo agora. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, como podemos tampar os nossos ouvidos para ouvir a verdade? Senhor, quantas vezes nós queremos ouvir somente aquilo que enche o nosso coração de gozo, de paz, de alegria, e não queremos ouvir a verdade do Senhor. Mas nosso Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e sou a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É sobre a tua verdade, Deus, que hoje nos erguemos, nos levantamos, para recebermos do Senhor as instruções, a orientação espiritual sobre a maneira que nós devemos viver, o caminho que temos seguir. Meu Deus, há muitos muros estruturados, edificados, que estão na vida desse homem e desta mulher, impedindo eles de vencerem, de serem salvos, de serem libertos, de terem a saúde restaurada. Mas é no teu nome, sobre a tua palavra, que nesta hora nós oramos e declaramos e profetizamos salvação, libertação plena na vida desta pessoa que sofre com depressão, com ansiedade, com opressões malignas. Esta pessoa não nasceu depressiva, esta pessoa não nasceu com esta ansiedade, esta pessoa não nasceu, meu Deus, angustiada, amargurada, oprimida, com esta ferida na sua alma, com esse espírito, esse sentimento de morte, de destruição. O Senhor não criou esta pessoa com esse espírito, mas sim com um espírito de paz, de liberdade, um espírito sadio. Esse espírito de depressão, de opressão, de ansiedade, caiam todos vocês por terra agora, porque em nome de Jesus Cristo, sobre a palavra do Deus eterno,
eu decreto a falência, e todos vocês que eram deprimidos, que eram depressivos, que viviam uma vida de angústia, com ansiedade, eu declaro e profetizo que você está livre, está liberto agora, hoje, nesse exato momento. Você está livre dessa depressão, desta ansiedade, desta opressão maligna, desse pesadelo, desta insônia, desta angústia, desta amargura, desse ódio. Esta ferida que foi causada na tua alma já não existe mais, tu estás sarado. E se você crê, se você recebe no teu coração, no teu espírito, esta é a palavra profética de Deus te curando, te sarando, e tu darás um testemunho claro que não é mais dependente desse medicamento para controlar a depressão, a ansiedade, e que não terás mais visita, nem conselho, nem instruções do psicólogo, porque o teu psicólogo hoje é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ainda que os médicos tenham dito para você que não tem cura, que não tem solução para essa doença, para essa enfermidade, ainda que o médico tenha falado com a tua família que você tem que ir para casa, não pode ficar mais no hospital porque não tem saída, ainda que esse teu parente, esse teu familiar que não está escutando nada nessa vida, mas está lá numa sala da UTI, sendo agora cuidado pelos médicos, mas os médicos sabem que não há esperança. Eu decreto agora a cura para você que está doente, que sente uma dor, uma enfermidade, uma tontura, uma gastura, um mal-estar. Você que já foi o médico constatou essas doenças, as enfermidades, é o câncer, é uma doença que não tem cura. Eu decreto que você está curado agora, e pode procurar esse caroço, essa enfermidade, essa dor, não vai existir mais, e você vai dar o testemunho claro de que Deus, Ele te curou, através da oração profética, da oração da fé, e todos aqueles que creem e recebem, estão curados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre agora na tua casa, aonde estava havendo contenda, briga, contritos, conflitos no casamento. Havia no teu casamento rumores, pensamento de divórcio, de separação, achando que não tem solução. Hoje o Espírito do Senhor entra na tua casa agora, e assim como Deus enviou o anjo para visitar Josué e dizer: Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Hoje o Senhor te diz: a tua casa, o teu casamento, os teus filhos, a tua família é um lugar santo, é um lugar de paz, é um lugar de restauração, é um lugar de arrependimento. E aonde houver ódio, briga, intriga, haverá agora o espírito de arrependimento, e a tua casa, a tua família é visitada por esse anjo que visitou a Josué, e o Senhor te diz que a tua casa é um lar de paz, no nome de Jesus. E todos aqueles que creem, que confiam no poder do Senhor, eu declaro sobre a tua vida céus abertos, eu declaro sobre a tua vida a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que creem verão a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer para você, você estava com pensamento de morte, você estava esquematizando, planejando como fazer para tirar a própria vida. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, Ele toca em ti, e você está livre desse espírito de morte que estava te rodeando, te cercando. Hoje o Espírito de vida entra em ti. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e a partir de hoje o Espírito Santo de Deus se apoderar dos teus sentimentos, da tua vida, do teu coração. Quero dizer para você, você hoje está chorando, está no fundo do poço do abismo,
porque foi ferida nos teus sentimentos. Tu foi deixada por alguém que você depositou a tua fé, a tua confiança, se entregou. Você se entregou à pessoa errada. Entregue-se a Jesus, que Ele vai te acolher, vai te tomar nos braços. E esses sentimentos aí que te causou um buraco grande na tua alma, no teu coração, hoje Deus derrama o seu bálsamo e você é curado, é sarado. Pode se levantar, porque o Senhor te dá grandes vitórias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu declaro a mão do Todo-Poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um lugar de bênção. Venha viver uma experiência com Deus. Todas as terças-feiras às 19h30. Na Rua da Monarquia 342, Aerolândia. Ministração com os missionários e pastores Riberto Almeida e Cris Almeida. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Efésios 5:20. Comunidade Cristã Casa de Deus. Unindo a família com Cristo. Vem, junte-se a nós. Fé em Deus é tudo o que você precisa. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sua atenção, por esses minutos que você esteve não somente me escutando, mas escutando e ouvindo a voz de Deus, do Espírito Santo, que fala e ministra no teu coração. Quero fazer um convite a você. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, e tem coragem, tem ousadia, eu convido você a estar comigo, com a minha família, terça-feira, às 19h30, na Rua da Monarquia, 342, na Aerolândia. Nós estamos com um culto, a qual nós oramos e declaramos as bênçãos dos céus na minha casa. É terça-feira agora, às 19h30, na Rua da Monarquia, 342, aqui na Aerolândia. Se você quiser mais informações, eu vou passar para você o nosso zap. Anote aí, 859-8783-5957. 859-8783-5957. Se você quer mais informações, quer saber direitinho aonde fica, como chegar, é só falar comigo pelo zap ou me ligar. Mas se você é um homem de fé, uma mulher de fé, e quer que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, e Deus ministrou no teu coração hoje, então venha, junte-se a nós, terça-feira, às 19h30, um lugar de bênção, na Rua da Monarquia 342, na Aerolândia. Que Deus te abençoe. Fé em Deus é tudo que você precisa, meu irmão. Fé em Deus é tudo o que você precisa. Momento de reflexão. Riberto Almeida. Um lugar de bênção. Venha viver uma experiência com Deus. Todas as terças-feiras às 19h30. Na Rua da Monarquia 342, Aerolândia. Ministração com os missionários e pastores Riberto Almeida e Cris Almeida. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Efésios 5:20. Comunidade Cristã Casa de Deus. Unindo a família com Cristo. Vem, junte-se a nós.